Boa tarde, meu nome é Camila Novaes, sou do jornal Alô, Esporte. vai ter uma entrevista coletiva agora, nós vamos fazer silêncio, quem não for fazer silêncio, a gente vai ter que tirar o local. Então, sobre o vice-presidente, como é que o senhor está avaliando não ter ainda um nome até o momento, depois de ter consultado já algumas pessoas? Olha, não deu certo com o general Heleno, tendo visto o partido que ele está afiliado, não concordou. A Janaína estava no nosso radar. Ela pediu um prazo a mais para decidir também. Eu acho que isso é bom para ambas as partes. Bem, nenhum pré-candidato anunciou seu vice, então temos um limite ainda que dá para a gente conversar, se entender melhor, que nós, não só eu como ela, nós não podemos errar. A advogada Janaína, ela não rejeitou ainda, ela está pensando... Não rejeitou. Se ela tivesse rejeitado, eu acho que não estaria aqui até, né? Se bem que ela falou de qualquer maneira, estará conosco nessa caminhada. O que você achou do discurso dela? Foi crítica Não, ela tem que ter a liberdade de se expressar, né? Deu a opinião dela. Eu não posso ter uma pessoa que vai ser uma vice comigo, afinar 100% do discurso. Meu Deus, sua opinião ali. Da minha parte, sem qualquer problema. Oi? Também está faltando fechar aqui detalhes. Ela tem, assim, eu decidi há muito tempo, há 4 anos decidi minha vida, né? E ela há pouco tempo foi contactada. Ela tinha a pretensão de disputar uma Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ela tem sua família, manteria sua rotina de ir e vir ali. Uma vice-presidência, ela vai ter uma vida completamente alterada. Ela é mãe, né? Pelo que eu sei, ela tem 2 filhos, tá? E tem que consultar a família. Então, é isso daí que, no meu entender, está atrasando um pouquinho uma possível decisão da parte dela. Além da Janaína, existe um outro nome que ainda está sendo estudado? A gente não foge dos filiados ao PSL, ou algum militar que porventura esteja na ativa, né? Porque não precisa estar afiliado. Então, o nome existe. O próprio Luciano Bivar, que é presidente do partido, tá? O Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado federal em São Paulo, em Minas Gerais. Então, a nossa lagoa é muito pequena para pegar um vice. Mas vai sair um vice, de qualquer maneira. Dificilmente virá de outro partido, dificilmente. PSC não? Olha, pode ser, exceto que os partidos de esquerda, né? A gente está aceito a propensa a conversar, não tem coisa não. Podemos conversar com o PROS também, depende do que eles botarem na mesa. Então o PR tinha acertado no primeiro Magno Malta e ponto final. Daí quando o Magno Malta resolveu disputar o Senado em São Paulo, para mim não foi surpresa, que ele já vinha demonstrando isso há algum tempo, e daí o partido quis negociar outras coisas que para mim não deu certo. Quando a advogada falou em ter pensamentos, não só um pensamento único, o senhor entende que isso também é a possibilidade de outros partidos também participarem da campanha? Eu acho que ela se referiu mais a pessoas, né? Eu não posso, por exemplo, eu defendo a responsabilidade penal, vários itens. Não é porque tem uma pessoa que discorda de um item e outro, eu vou ter que afastar desse projeto nosso. Acho que a ideia dela foi por aí. Qualquer partido, não, exceto aqueles de esquerda, né? A gente pode conversar, e a conversa tem que ser à luz do dia. Não negocia o Ministério, diretorias de banco, estatais, isso não está na pauta de negociação. Deputado, falando em Ministério, uma das propostas que o senhor falou ali foi difundir alguns ministérios e privatizar ou extinguir algumas estatais. Quais seriam os ministérios que o senhor difundiria, as estatais que o senhor privatizaria? O Ministério, no momento, extinguir das cidades, dinheiro diretamente do município. Até que é o ministério que mais dá problema para o governo. É a cereja do bolo. O pessoal quer, eu acho que por estar muito preocupado em fazer boas casas para o povo, e não outras coisas. Ironia, porque fazendo planejamento, no meu entender, tem que ser um só, e agricultura e meio ambiente, para acabar com essa briga que existe nesses 2 ministérios. Mas e as estatais? Hã? Seria juntar esses dois? Juntar, sim. E as empresas, as estatais? São em torno de 150 estatais que tem no Brasil, de cabeça assim, esse estudo está sendo feito pela equipe econômica nossa, está praticamente concluído, né? Por enquanto não quer antecipar isso daí. Mas, por exemplo, empresas estatais, no meu entender, não tem que ter privatização. Por exemplo, a TV brasileira, tá? Tem que acabar com $1 bi por ano de... Ele falou que tem que ter. Tem que ter estatais. Nenhum país do mundo abre mão, não deixa de ter estatais. Totalmente estratégica. Estratégia, geração de energia.
por exemplo, geração de energia. A própria Petrobras, da minha parte aqui, você pode, alguns braços dela você pode privatizar. O miolo é cedo ainda, você falar nesse assunto. Temos a questão da Golden Share, até adianto para vocês, né? A questão da Embraer, a fusão dela. Eu tenho acompanhado a meia distância esse caso, sou favorável, sim. Se eu for presidente, isso será mantido, já que a Golden Share pertence ao presidente decidir isso aí. Então, da minha parte, tranquilizo, porque eu entendo que nós temos que buscar boas parcerias. Nós vamos ter uma vitrine nos Estados Unidos. Alguns comércios vão ser abertos para nós. E quem não vai entender, se isola no mundo, a tendência é, como aconteceu com a Engesa no passado, é deixar de existir. Então, como presidente, você permitiria ao Boeing tomar uma participação de 80% na parte comercial da Embraer? Você permitiria? Olha, eu tenho conversado com alguns militares que participam dessa questão, né, porque é uma empresa que tem algo voltado para a estratégia, né, são favoráveis a isso. E eu tenho que confiar nos brasileiros. É muito simples. O não entender das coisas, eu acho que isso é um gesto de humildade. É conversar. Eu lembro quando cheguei tenente do Exército em Newark, Mato Grosso do Sul, quantas vezes eu perguntei para o cabo velho ali se estava certo ou não tal procedimento que iríamos realizar. Não tem demérito isso não. Eu acho que o errado é você achar que sabe de tudo e faz besteira. O senhor mencionou também que, embora tenha o seu nome, o senhor não gostaria, não é um salvador da pátria. O que o senhor acha que, se o senhor for eleito, o que vai mudar? Qual é a proposta dessa mudança que o senhor está apresentando para o Brasil? Olha só, vocês da imprensa sempre batem na questão governabilidade. Mas se você não negociar com os partidos, você para o Brasil. É melhor o Brasil parado do que afundando. Acho que a primeira resposta é essa aí. Tá certo? Eu acho que eu peço até apoio a vocês. Se alguém tiver uma ideia diferente dessa de tomar lá da cá, eu agradeço. Não podemos continuar nessa proposta, né, nessa forma de fazer política, porque levou a ineficiência do Estado e uma corrupção nunca vista em lugar nenhum no mundo. Isso tem que deixar de existir. E pelo que eu vi agora no acordo lá do PSDB, os mesmos partidos de sempre, né, negociaram tudo. Ou seja, se o Temer, vamos supor que o Alckmin seja presidente, sai o Temer de lá, entra o Alckmin e continua tudo a mesma coisa. Inclusive a volta do imposto sindical. E o que é a espinha dorsal do seu governo, candidato? Que os partidos que quiserem apoiar, eles têm que estar de acordo com isso, eles não podem fugir desse nível. É um mérito para indicar ministérios. Eu não falo em botar militares, né? Eu falo em botar militares pela sua capacidade, pelo seu passado. Como, por exemplo, eu tenho um sonho, ciência e tecnologia. O coronel Marcos Pontes da Aeronáutica. Não é porque ele é astronauta apenas, né? É um homem que continua ativo, nos procurou, manifestou a intenção de colaborar. E eu acho que seria uma boa pessoa até para ser exemplo para a garotada aqui no Brasil. Ele vai investir, pesquisar, partir para a inovação. Então basicamente pessoa que tem iniciativa e tem uma história, né, de conhecimento e de causa com aquele ministério. Sobre a privatização de partes da Petrobras, pode explicar um pouco mais? Seria as refinarias ou o que parte? Não poderia explicar um pouco mais porque está em fase de elaboração, parte dela pode ser privatizada sim, e eu não quero avançar aqui de certas coisas que eu combinei com várias pessoas que estão me ajudando e certas declarações só depois de confirmar, a gente não tem que desfazer lá na frente, dizer que não era aquilo, foi mal interpretado. Então a ideia é essa aqui, é muita seriedade, praticamente tudo vai estar no plano de governo, que não vai ser uma peça de ficção, e como é sempre feito, né, para ganhar simpatia de todo mundo, e acabou as eleições, aquele papelucho fica recebendo poeira e armado. A ideia nossa, vocês podem até achar que não seria um bom projeto que a gente vai apresentar, um bom programa de governo, mas vai ser um realista para a situação que nós nos encontramos. Mas a presidenciar o Estado é uma função central. Eu gostaria que o combate à corrupção tivesse até outro viés, não apenas, vamos privatizar. Eu sou favorável a privatizar, mas que não fosse essa a tônica. É um sinal que você está dando de incompetência, de ceder a pressões. Você vê a questão de diretorias de banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Tem que deixar de existir, tem que ter alguém lá de dentro do banco, da Caixa, para... Né? Que uma coisa, até você poderia até apurar, né? Tive há pouco tempo com um armador brasileiro, ele disse que por ano, no Porto de Santos, arrecada
a título de taxa de desassoreamento, 2,5 bilhões, e quase nada desse recurso foi empregado lá. Qual partido manda no Porto de Santos? Por que não buscar uma maneira de diminuir essa arrecadação, né? E pelo que tudo indica, não é tão necessário assim para desassorear tanta coisa, e dessa forma você estaria barateando, ajudando a competitividade no que sai do Brasil e fazendo que entre produtos mais baratos do Brasil sem essa taxa aí que, no final das contas, equivale a 2,5 bilhões por ano, que é mais ou menos R$3 cobrado, né, de quem importa ou exporta cada tonelada de mercadoria. O senhor falou também que 110 parlamentares já se manifestaram que gostariam, né, de entrar no seu projeto. De onde são os parlamentares? Como é que foi essa conversa? Desse partido, tudo estão no Centrão, quase 40% deles estão conosco. Tá? A conversa, fizemos 7, 8 reuniões, colocamos na mesa rapidamente algo que está sendo bastante costurado, vocês concordavam com a proposta, desde geração de energia para Roraima, que é o estado que tem densidade eleitoral, mas tem 8 parlamentares. Você vê a questão dos problemas do produtor rural, problema da segurança, a questão que é muito forte para a bancada evangélica, a questão de família. Tá? E quem lá tem a ver com o turismo, a questão da indústria das multas que existe não só nas estradas. Você pode ver, já que vocês devem ser do Rio, a maioria aqui, você anda aqui na orla do Rio, né? Leblon, Copacabana, a 70 por hora, justifica você pegar Rio Santos e ter trecho de 40 por hora? Não justifica. Essa indústria de multa na estrada tem que acabar. A intenção não é evitar vítimas, né? É arrecadar para alguém. E esse alguém aí tem que deixar de ganhar dinheiro dessa forma. Né? A indústria da multa no campo também existe isso aí. Qualquer coisa é multagem, principalmente depois da emenda Constitucional 81, que a pena para quem pratica o trabalho análogo à escravidão, de acordo com o ativismo judicial, a pena é expropriação do imóvel. O homem do campo não pode continuar sendo assustado pelo MST, por multagens, seja lá o que for. Bolsonaro, no seu discurso foi falado sobre a importância da educação dos nossos jovens. Com relação à educação, já há uma proposta elaborada para o seu governo? A proposta vai ser apresentada, ninguém vai fazer milagre. Você sabe que o orçamento nosso está quase todo comprometido com despesas obrigatórias. Então, muita gente fala, tem que ter aí o tempo integral. Eu pergunto, quem vai pagar mais um professor ou passar de 20 para 40 horas a carga horária do professor? Não temos como fazer isso aí. Nós temos que otimizar isso daí, no meu entender. Então, as propostas, hoje em dia, você investe muito mais lá em cima do que embaixo. Tem que começar devagar, não dá para fazer de uma vez só, né? Investir muito mais embaixo do que em cima, ensino fundamental. É a questão de currículo escolar. Tem que acabar com essa história de ideologia de gênero. Tem que botar a escola sem partido também. Tá? Em algumas universidades você forma aí militantes. Aí você pega as 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma do Brasil. Nós temos que dar chance às universidades a pesquisar. Uma patente no Brasil leva em média 10 anos. Então tem muita coisa errada que não é fácil você acertar isso aí, mas nós temos que começar acertando. Muitos apoiadores do senhor, muitas pessoas que estavam aqui fizeram muitas críticas ao trabalho da imprensa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como vai ser o seu relacionamento com a imprensa agora que o senhor já está oficializado como candidato a presidente. Então, sem problema nenhum. Né? Eu já disse muitas vezes na Câmara, no pronunciamento coletivo para vocês, que o governo, com verbas próprias, né, dele, estava comprando, entre aspas, o silêncio de vocês. Eu sempre fui agir de forma radical contra o controle social da mídia. A questão do marco civil da internet, olha, tem um problema acontecendo agora aqui, ó, viu ontem não, foi no Jornal Nacional. O WhatsApp vai ter um limite, você passar 20 mensagens apenas, está muito esquisito, né? 20 mensagens apenas? Por que isso? Para combater fake news? Pelo amor de Deus. Hoje em dia todo mundo já sabe praticamente que é um fake news aí. Você vai fazer seu filtro. No meu entender, é para nos prejudicar nas eleições. Essa é a medida. Nós aqui aprovamos o voto impresso lá atrás. Lamentavelmente a senhora Raquel Dodge propôs uma ação direta de inconstitucionalidade baseada numa coisa que eu confesso que não entendi. Ela diz lá na ação dela, né, que a impressão do voto comprometeria a segurança das eleições. Confesso que não entendi. O Supremo embarcou nessa aí.
ok? Então vejo que existe sim a questão de vocês para comigo, parte de vocês existe, sempre conta a metade, né? Ele disse que ela não merecia ser estuprada, o que aconteceu antes ninguém conta, ninguém fala o que aconteceu. Então essas brigas são contadas pela metade. Eu sou um deputado de entrar em campo e lutar pelos meus ideais. Nunca dei um soco em ninguém, nunca ameacei ninguém de arma de fogo, nada. É o campo das palavras. E de acordo com o artigo 53 da Constituição, eu tenho imunidade para falar. E não para fazer outras coisas que está cansado de ver, que alguns colegas infelizmente fazem no Brasil. Deputado, o nosso Severino Lopes da SB News. E aproveitando esse tempo que o senhor falou de, às vezes, essa questão do estuprado, como você falou antes, tem alguns temas que de vez em quando são recorrentes, por exemplo, nesse caso da Maria do Rosário, ou na questão dos quilombolas, e o senhor já deu as explicações todas de por que o senhor deu essas declarações. Minha pergunta, na verdade, vai em outro sentido. O senhor se arrepende de ter dado essas declarações? Olha, de cabeça fria, você não daria isso. A questão da Maria do Rosário aconteceu em 2003. Ela defendendo um estuprador e homicida menor de idade. Aí teve um entreveiro. Eu pergunto se era estuprador, disse que era, daí eu entreveiro todo e estou, 15 anos depois, com problemas. Agora, olha só, há 2 anos e pouco nós votamos uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a moralidade penal para o menor estuprador. E a Maria do Rosário votou contra. Ou seja, para a senhora Maria do Rosário, a molecada, alguns, 16 e 17 anos, pode estuprar e matar, que ele vai ser punido à luz do ECA. A gente sabe que, a não ser um caso específico como Champinha, né? Em outros momentos, desde que não tenha uma grande repercussão junto à mídia, em média o cara vai embora com 8 meses de cumprimento de pena. E a declaração dos quilombolas? Foi uma brincadeira que eu fiz, não, foi uma brincadeira que eu fiz. Inclusive, se o processo for acolhido pelo ministro relator, eu vou levar o afrodescendente, que eu conversei com ele sobre esse assunto, fiz uma brincadeira com ele. Agora, os quilombolas, estive agora no Pará com o delegado Eder Mauro, fui recebido por líderes de comunidades quilombolas, e eles querem realmente aquilo que eu vinha falando há muito tempo. O quilombola quer ter o direito de explorar sua terra, exemplo de um fazendeiro do lado explora sua terra, que é particular, né? Quer, por exemplo, ter o direito de vender. Tem lá 10 famílias que querem vender sua terra, que vende. Eles não querem continuar sendo escravizados pelo governo. Eles querem uma lei áurea hoje em dia. Assim são a maioria dos quilombolas. Por isso estão me apoiando. Agora, eu fui no quilombola, então eu recomendo a vocês, seria uma experiência muito proveitosa, né? Comparecer, como fui em reservas indígenas, como fui em Miracatu ver montanhas de grafite, como fui no interior de São Paulo também, ver a questão do nióbio, lá em Cajati, fui ver a Esmeralda em Eldorado Paulista, tá certo? E tenho rodado no Brasil todo, nesse sentido, estou há quase 4 anos nessa batida, me preparando para esse momento. Então, o grande problema que todos nós brasileiros temos, né, é que não está acostumado a ouvir a verdade. Eu sempre me desculpa aqui. Você sabe se eu sou gay? Por que eu tenho que expor a minha sexualidade, a minha opção, para ganhar algum direito do Estado, uma lei diferente? Matar um hétero, um homo, qual a diferença? É um crime bárbaro. Dependendo de mim, vai apodrecer lá, vai ter pena máxima, 30 anos vai apodrecer lá. Não temos que começar a achar que determinadas pessoas, né, têm mais ou menos direitos de acordo com cor de pele, de acordo com a sua opção sexual. Ok? É isso que eu penso. Até quando falam em afrodescendente para mim, eu costumo dizer que eu sou, se for presidente, né, eu serei daltônico. É igualdade. Até vale a pena uma história rápida aqui. Eu estava na Paraíba, se não me engano, com o Júlia Lemos, do meu lado, e foi perguntada a questão de cota para negros. Eu respondi o seguinte: qual a diferença de um sofrido nordestino para um sofrido afrodescendente? Imagine 2 homens, um afrodescendente e um paraibano no pilotismo de um prédio. Cada um tem um filho de 18 anos de idade. Presta um vestibular. O afrodescendente tira meia dúzia e entra na faculdade. O paraibano tira 8 e não entra. Que exemplo! O que nós estamos fazendo para esses 2 homens sofridos, que são porteiros,
num prédio. Por que essa discriminação? Acabar com essa história de vitimizar, tudo culpar a sociedade. Ah, só porque eu sou negro, ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo. Somos iguais, é meritocracia. E ponto final, no que depender de mim, é meritocracia. E pode ter certeza, vê uma pesquisa entre afrodescendentes, a maioria conta essa história de cota. Afinal de contas, quando entra a cota, entre um pedreiro negro e o Pelé, por exemplo, negro, qual neto desses dois tem mais chance de estar na faculdade? É o neto do Pelé. Então tem que ter essa história de nos dividir, somos iguais. É justo a minha filha ser cotista? O meu sogro é o Paulo Negão. O senhor acha que existe racismo no Brasil? Existe em qualquer lugar, existem os imbecis que praticam, e quando praticam tem que mandar pro pau esse cara. O senhor entende que no Brasil existe? Existe algum racismo? Não é a esse nível que vocês propagam. Existe. Agora, o que é racismo? É você não vai entrar nesse elevador porque você é afrodescendente. Eu não vou te promover, sou o capitão. Não vou te promover a cá porque você é afrodescendente. Isso que é racismo. E não é, às vezes, uma brincadeira, como querem. Inclusive está no Supremo pronto com parecer favorável. Isso, talvez você não saiba disso, né? Com parecer favorável do Ministério Público é homofobia. É tipificar a homofobia como se racismo fosse. Vamos acabar com essas divisões. Não tem mais alegria de contar uma piada no Brasil. Uma piada de baiano, de cearense, de nordeste, de goiano, de gaúcho, de carioca esperto. Acabou a alegria. Gaúcho não. Diante do fato de que, muito provavelmente, o Congresso Nacional não vai ser renovado de maneira sólida, queria tentar entender, de forma prática, o que o senhor pretende apresentar para tentar dar fim a esse toma lá da cá e diminuir a influência do Centrão? Olha, seria irresponsabilidade da minha parte buscar por uma eleição sem condições de governabilidade. E isso quem coordena esse grupo meu é o deputado Onyx Lorenzoni, não sei se está aqui, ok? É que coordena, fizemos 7, 8 reuniões, em torno de 110 deputados federais, que querem realmente, né, incorporar esse espírito de buscar soluções para o Brasil, sem ficar ligado ao líder sindical partidário que geralmente existe dentro da Câmara. Mas o que o senhor vai apresentar? O grande pacotão que nós temos para apresentar, está bastante rascunhado, é atender todo o setor da sociedade, não vamos impor cota de sacrifício para ninguém. Nós temos que destravar a economia, desburocratizar, fazer com que os fiscais não usem a discricionalidade para multar, jogar pesado na questão da violência, mexendo em alguns artigos do Código Penal. Se você, por exemplo, conseguir diminuir a violência no Brasil, acabar você não vai, você, por exemplo, volta a ter turismo. Qual país do mundo tem o que nós temos de costas e pantanais sul-mato-grossense, região amazônica e tantas outras maravilhas que só nós temos? Por que não tem turismo no Brasil? A primeira coisa que o turista vê não é nem infraestrutura, é segurança. Ele vem para cá, vem com a barraca nas costas e vai para o mato, sem infraestrutura nenhuma. Mas quando não tem segurança, já era. Você quer ver uma coisa, quando se fala em meio ambiente? Olha a Baía de Angra, acho que todo mundo conhece aqui. Aquela baía na mão de espanhóis, por exemplo, estaria faturando bilhões de reais por ano com turismo. Demarcaram tudo como estação ecológica. Não pode fazer mais nada lá. No raio de 1 quilômetro, em 29 acidentes geográficos, não pode ter qualquer atividade humana. Me multaram covardemente há 4 anos atrás, no alto lá de infração, né, pescando em local proibido. Foi numa terça-feira, 12h30. Na terça, às 3 da tarde, eu tenho a certidão que eu meti o dedo num painel de votação da Câmara, então eu não estava lá. Então essa covardia, essa perseguição tem que deixar de existir. Por decreto, eu revogo, né, esse decreto e vamos abrir a Baía de Angra por uma licitação para nós realmente fazer com que aquela região renda, né, turismo, e com o turismo se mantenha a região da forma que tem que se manter. Que hoje em dia, se qualquer um de vocês for de madrugada ou de noite lá, extrai madeira, pesca com bomba, cerca boca de rio para tirar robalo, que agora não, mas é de novembro a fevereiro, a época da procriação, você faz barbaridade. Fica esse pessoal lá apenas usando como um feudo deles. Esses fiscais de lá vão para Surucucu, tomar conta de capivara e jaguatirica, onça e outras coisas mais. Mas não sai uma nota do público dizendo que o Roberto Medina está gravando algum
Eu gravei sim com ele. Ele foi na casa de um colega meu, tinha um equipamento de graça, não pago nada para ele. Foi convencido por um amigo dele e ele gravou algumas imagens comigo. Não, não tem nada a ver. Olha, que você soubesse como eu tenho, não da forma do Lula não, né? Porque eu tenho de gente, de amigos que querem colaborar, estão colaborando dessa forma, bastante gente. O custo meu, eu tenho falado, eu vou gastar no máximo 1 milhão comigo, se é que vou gastar. E ponto final. Afinal de contas, o voto, né, é responsabilidade do eleitor, não é minha de poder receber. Quem quer mudar, eu acho que eu sou mudança. Costumo dizer, comigo pode errar, com os outros já erraram. Olha o que está acontecendo com o Centrão. Já está acertado, vai manter os mesmos ministros que precisam de foro privilegiado. Já está acertado que tem um indulto do Lula e companheiros. Você vê que o Temer tentou por decreto diminuir a pena mínima de cumprimento para assinar o indulto. Deu zebra com ele. Mas quem assumir tem esse compromisso sim. E o PT, que tem o seu satélite, é a mesma coisa. Não muda nada. Deputado, a sua proposta para o Supremo? Olha, eu fiz uma proposta, você falou muito bem, proposta. Nós podemos, né, propor, certo? O Supremo, hoje em dia, lamentavelmente, eu queria que não fosse assim, acho que está mais desgastado do que o nosso parlamento, ok? Eles têm um mandato lá que, a vida útil, vai até os 75 de idade, ok? Como é que você vai equilibrar esse jogo? Tem que falar, quem sabe a gente botasse 10 do perfil de Sérgio Moro, para a gente conseguir a questão do equilíbrio. E o Supremo não pode legislar, como querem legislar a questão do aborto. Agora não interessa o que cada um pensa, mas não pode legislar a questão do aborto, como já vem legislando outras coisas. Não pode o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, inventar audiência de custódia. Não tem que partir da cabeça deles isso. É lei. Se eu sou presidente, eu pressiono o Congresso Nacional, mando uma proposta para lá e tento, via convencimento, revogar a audiência de custódia, que desestimula o policial civil militar a combater a bandidagem aqui. Ninguém hoje em dia é preso por furto. Raríssimos ficam presos mais de 24 horas por roubo. Candidato, o senhor tem falado bastante sobre o Supremo. O senhor acha que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli estão soltando demais esse negócio de polarizar? Esse é o sentimento do povo brasileiro. Inclusive, é o meu sentimento também. Tem uma decisão dele de pouco tempo, né? Que a prisão em segunda instância, o réu já perde a liberdade. E monocraticamente, o caso Zé Dirceu foi condenado em segunda instância, foi e está na rua. Uma decisão do senhor Dias Toffoli, contrariando decisão de colegiado. Não sou jurista, também não entendo nada de jurídico, mas eu procuro me informar. Deputado, o senhor falou que está se preparando há 4 anos para esse momento, no Brasil, conversando com as pessoas, mas, por outro lado, o senhor disse que muitas coisas ainda estão em discussão, em proposta de elaboração. Pode se esperar que, nesse tempo todo, já tivesse quase um programa de governo pronto para... Você já respondeu a minha pergunta sozinho. Não é fácil manter uma atividade na Câmara, uma atividade familiar, e andar pelo Brasil todo. Então a experiência maior que eu trago é na minha cabeça. Agora, quando eu vou para o respectivo ministério, que eu está acertando as pessoas para trabalhar, apesar da minha experiência, eu tenho que ouvi-las também. Não é o que eu quero. Eu quero a ditadura. Se é ditadura, eu estou fora. Ninguém está pensando nisso aí. É conversar com as pessoas. Às vezes, como eu vim de Roraima, né, com muitas ideias. 2 viagens a Roraima, muitas ideias. Fui lá ver a questão dos venezuelanos. Como povo roraimense, né, inclusive lá da região que é muito importante aí, Pacaraima, né, como é que eles estão enfrentando esse problema? Em média, hoje em dia são 500 venezuelanos indo para cá. Aumentou-se por 3 a violência. Prostituição à luz do dia, meninas a senhoras de idade. Né? Todas as escolas estão sendo ocupadas por filhos deles. Os hospitais todos ocupados por venezuelanos também. E malandramente o governo da Venezuela vai. Pega os seus doentes, aqueles que dependem de uma medicina de alta complexidade, manda para cá. Teve uma ideia há pouco dia, a governadora fechar a fronteira. Não é fechar a fronteira. Até porque você não tem como fechar aquela fronteira. Fronteira seca, o pessoal vai vazar de lá. Está fugindo de um regime bastante complicado, né? Que já está aí numa ditadura, que o governo Lula, Dilma e Temer, o Temer até se submeteu ao vexame de ver seu embaixador expulso de lá, em vez de ele tomar essa iniciativa e chamar seu embaixador para cá. Lá tem que ter um campo de refugiados. Eu sei que envolve a ONU, entra complexidade nisso, para atender esse pessoal. E você vê,
Quem tinha recursos foi para os Estados Unidos no começo. Depois começou a descer mais para o Chile, segundo escalão. Agora os mais pobres estão vindo para o nosso lado. Deputado, você acha que diante dessas ações das redes sociais, tem muita inscrição, o tempo de TV passa, a pessoa tem pessoas agora? Não, passa a ser importante se você tem um peixe para vender. Não adianta você ter um caminhão de mercadoria podre, que é que esse tempo de televisão vai servir agora para o Centrão e para o PT também. É melhor ter uma Kombi, né? Um bom produto. Agora, repito, não tem obsessão. Se eu não chegar, é sinal que tem alguém melhor do que eu. Eu espero ter paz para poder ir para a praia e depois de 63 anos de idade, descansar um pouco. Deputada, a Janaína é a primeira mulher ao escalão da sua campanha cotada e o senhor vai mal no eleitorado feminino, as pesquisas mostram isso. Qual é a sua proposta para as mulheres? Por que tem essa rejeição do senhor nesse eleitorado feminino? É por causa dos rótulos. Né? Duvido que vocês me apontem um áudio, um vídeo, eu dizendo, né, que mulher tem ganho menos do que homem. Duvido. Vocês gravam tudo. Uma coisa tão grave como essa. Teria falado em vários momentos, se essa fosse uma bandeira minha. Agora, todo lugar que eu vou tem que explicar isso. E tem muita mulher que é desinformada. O senhor não disse que mulher grávida deveria receber? Não disse nada disso. Não. Eu respondi, talvez você tenha visto o jornal 0 Hora, né? Por que o empresariado resolve pagar mais para a mulher do que homem? De acordo com pesquisas, é por vários motivos. Uma deles é essa que você falou. Tanto é que você vê a dificuldade de uma mulher jovem conseguir emprego aí fora. Porque essa é uma realidade. E eu falei em função de pesquisa e da realidade. Chega numa empresária, mulher, e veja se ela tem mais homens ou mulher empregada. Pronto, é só constatar. Mas esse é um problema? Isso seria atacado? Não, de jeito nenhum. Eu não posso interferir na iniciativa privada. Se nós dois tivéssemos a mesma idade, fôssemos sargentos da Marinha, tá? Logicamente, você poderia engravidar um dia, eu não, tá certo? E nós estamos ganhando o mesmo salário, sem problema nenhum. Agora, quando você vai para a iniciativa privada, o PT ficou 13 anos lá, em vez de me atacar, por que não apresenta o que eles fizeram para acabar com isso? Vamos supor nós dois com 20 anos de idade, tem que descarregar um caminhão de cimento, saco 50 quilos. Quem vai ser contratado, eu ou você? Essa realidade, o pessoal tem que... Eu não vejo nada demais falando tocar nisso. Nunca falei... Negativo, não interessa se é homem, mulher, gay, negro, não interessa. Eu quero gente que dê conta do recado. Um cara que entenda o assunto. Ponto final. Primeiro é escalar o time, né? É escalar o time. De pessoas realmente que entendam daquela respectiva área. Né? O Brasil é um país muito complexo, muito grande, continental. Que entenda do assunto e atenda às necessidades de fazer com que o nosso povo seja mais feliz e também governar pelo exemplo. Da minha parte, eu comer uma lagosta, um ovo é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Sempre foi assim. Sempre comi o que o soldado comeu no quartel. Nunca paguei uma missão para um soldado que eu não estivesse na frente. Eu acho que tem que ser exemplo, dessa forma aí. Por decreto, me deu até uma ideia, não tinha pensado nisso. Por decreto, quem sabe, reabrir o prazo para recadastramento de arma de fogo. A gente legaliza quase 8 milhões de pessoas que estão na ilegalidade. Porque o governo não é negligente, por maldade, não renovou o prazo de registros quando venceu aquele prazo de 3 anos. Não vou dizer que é a primeira, você me deu uma boa ideia, eu agradeço aí. Para quem é a favor do desarmamento, eu agradeço a você aí, essa proposta. Quais serão as suas medidas para combater o tráfico de armas? Tráfico de armas? Olha só, nós temos uma fronteira quase toda seca, 17 mil quilômetros. Nós temos no Exército o programa CISFRON. Né? Tive em Israel, conversei por alto. Tive na Embraer, Israel. E aí? Okay. Fui lá ver a casca dos drones, que ninguém vê nada lá, nem telefone você entra. Eles querem colaborar conosco. Eu acho você com inteligência, de verdade. Tá? E outra, dando agora um tema complicado, o excludente de licitude, para que os homens e mulheres da lei, caso entrem em combate com esse tipo de bandidos, que eles respondam, mas não tenha punição.
É igualzinho aqui no Rio. Pergunto para mim, manteria essa intervenção federal? Sim, com excludente de licitude. Da maneira como está? Não. Votei favorável ao decreto presidencial. E pelo que eu estou sabendo, assessorado por alguns aí, a violência, como um todo, cresceu. Se estamos em guerra, os dois lados podem atirar. Um policial aqui do Rio de Janeiro, falo muito de policial militar porque ele está exposto, o civil não está exposto. Está exposto quando está em operação, o seu uniforme, mas como regra, um policial militar, se ele atira, vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. Já fui dezenas de enterro lá no Sorocaba. Eu fico triste com isso e não poder buscar a solução para isso. Ninguém quer dar poder policial matar. Eu quero dar meios para ele não morrer. Agora, se ele não pode atirar, vamos tirar a arma dele. Vamos tirar o fuzil do soldado, a pistola, o revólver e botar um buquê de rosa na mão de cada um, para ver se resolve a situação da violência no Rio. Ou então, quem me critica, apresente uma solução. E a mais que eu gostaria de fazer é o seguinte, é convidar esses ólogos da vida, em operação, estar na frente da tropa para dizer como é que tem que resolver aquela situação sem atirar. Agora, a intervenção aqui no Rio, até o momento, não apresentou nenhum resultado significativo sobre a violência. O que o senhor acha que está dando? Olha só, no Haiti, a grande pergunta é o seguinte, por que no Haiti, em especial o Exército, ele mais presente lá, né? Resolveu o assunto. É a forma de engajamento, lá no Haiti. Eu fui lá, inclusive, logo depois teve um terremoto lá. É lá, qualquer elemento com uma arma de guerra nas mãos, você dava 20 tiros em cima dele e depois ia ver o que está acontecendo. Imagine se um policial fizer isso aqui, acertar 3 tiros no vagabundo, um fuzil, mesmo com uma extensa ficha corrida. O que vai acontecer com esse policial? Daí que acontece? Dadas essas formas de combater, entre aspas, aqui, o policial acaba, com todo respeito a eles, um pouco mais de inteligência, não entra em confronto, sai fora. O deputado, durante a intervenção de estatística, mostra que os votos em confronto aumentaram, na verdade. Aumentou muito pouco, né? Quando se fala em 60 mil mortes por ano, eu quero saber quantos honestos, quantos bandidos morreram. Eu tenho que diminuir o número de honestos, se for o caso, aumenta o número de bandidos. Eu não posso contar a morte de um cara que está com um fuzil, com uma extensa ficha corrida, a morte dele equivale à morte de uma senhora que levou um tiro na cabeça num sinal luminoso. Há uma diferença enorme entre essas duas pessoas, enorme. Não são seres humanos, não. A mulher é ser humano. Ele, para mim, não. Para mim está arriscado, está fora do mapa. Mas, na sua opinião, onde é que a intervenção está errando que não consegue... Eles não têm exemplo do Haiti, eles não têm uma forma de engajamento definida em lei. Olha, para nós aprovarmos em Brasília, levar os militares, né, em especial das Forças Armadas, para auditoria militar e não para tribunal de júri, levou mais de um ano. Porque a senhora Flávia Piovesan, indicada política da irmã do Temer para a Secretaria de Direitos Humanos, fazia lobby constantemente contrário a isso. Grande Espaço acompanhava aqui no Rio, né? Você era obrigado a ler, dada a minha função, né? Os editorais dela, de 15 em 15 dias, do jornal Globo. Dá asco de ler aquilo. Asco. Pessoal, muito obrigado. Descansar. Obrigado.